Irmãos e irmãs, poucos aqui reunidos na matriz de São Sebastião da Vila Guilhermina, mas muitos que nos acompanham pelas redes sociais, celebrando hoje o primeiro dia do Tríduo Pascal, isto é, dos 3 dias fundamentais para a nossa salvação. Com Jesus instituindo a Eucaristia e o sacerdócio, com o grande exemplo do lava-pés. Na sexta-feira, a celebração do sofrimento, da paixão e morte de Jesus. E no sábado santo, nas vésperas da Páscoa, celebramos a ressurreição do Senhor. E aqui nós estamos numa realidade atípica da não confluência física de muitos que desejariam estar presentes na celebração. Mas Jesus está aqui e no coração de cada pessoa que se une na celebração desse mistério do amor de Jesus. Vamos aqui, irmãos e irmãs, fazer algumas considerações em base ao que nós celebramos, em base à instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial. Sem sacrifício não há libertação. Vamos aqui pontuar, em primeiro lugar, esta realidade do sacrifício eucarístico. É verdadeiro sacrifício. Já nos lembramos do sofrimento, da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus falando: Pai, afasta de mim este cálice, isto é, esse sofrimento. Ele sabia que ia ser crucificado. Mas o sacrifício é fundamental. O Pai quis que o Filho se colocasse em verdadeiro sacrifício. Não que o Pai quisesse a morte do Filho, mas ele sabia que era necessário a entrega total, sem deixar nem última gota de sangue e de água do seu corpo, indicando que ele dá tudo. É interessante, nós queremos de Deus tudo, e Deus dá tudo. Mas nós queremos às vezes pouco, porque queremos que Ele nos cure de uma enfermidade física, de um problema material, circunstancial, social. Nos livre de determinadas situações de conflitos, nos livre da pandemia, nos livre de muitos males que padecemos na nossa caminhada terrestre. Mas vamos aqui lembrar que o ser humano sempre, desde os antanhos, desde os tempos mais antigos, o ser humano sempre desejou se unir àquele que tem o poder total sobre a vida, sobre a pessoa humana, sobre a história do ser humano na terra. Para agradar a divindade, o ser humano sempre ofereceu sacrifícios. Os antigos judeus costumavam oferecer, desde quando uma criança, o menino, o primeiro nascido, era oferecido no templo, como Jesus fez, os pais deveriam oferecer, fazer uma doação, um sacrifício de si, ofertando pombas, rolas, e aqueles que tinham mais poder, oferecendo outros animais. E quantos animais eram sacrificados, mortos?
muitos bois, cabras, cordeiros, e até foi lembrado no primeiro texto do Êxodo, como os judeus escravos lá no Egito foram indicados, orientados para matarem um carneiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito, comemorando a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor, que fazia com que morresse o primogênito, o primeiro gerado da família, fosse sacrificado, indicando que Deus libertava pelo sacrifício o povo judeu, como aconteceu em seguida. E nos umbrais, nos portais das casas, havia a tintura do sangue do cordeiro que era passado nas famílias dos antigos judeus. E aí não morria ninguém, só morriam os primogênitos das famílias dos egípcios. E então Deus libertou, tirou da escravidão o povo judeu para fazer com que ele fosse rumo à terra prometida. Mas o sacrifício humano não é suficiente, mesmo se oferecesse a própria vida, não seria suficiente para transpor o abismo infinito de separação do humano com o divino. Mas a tentativa humana era esta, de oferecer tudo de si, o melhor de si. Abel ofereceu o que era o melhor, Caim ofereceu o que era de pior. Abel foi abençoado. E então o ser humano procura oferecer o que é de melhor em sacrifício. É o ato sagrado de oferecer sacrifício, de oferecer a Deus algo que é importante para si. Mas nós estamos celebrando a instituição da Eucaristia para indicar que Deus não dá muito para nós. Ele não dá tudo para nós. Ele dá a fonte dele, que é o tudo para nós. Ele, não contente em dar somente a vida para nós, em dar a salvação eterna para nós, ele dá a si mesmo. Isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. É o sacrifício de Jesus. O sacrifício dele vale, pois o Pai o ouve. Somente o Pai nos ouve quando nós estamos grudados com o seu Filho. E ele nos deu o direito de ficarmos unidos a ele de modo especial e característico pelo batismo. Muitos que não têm esta graça recebem esse direito de se unir ao Filho pela boa vontade que tem de praticar o que é o melhor, julgado pela própria consciência. Mas isso pelo mérito de Jesus, que ofereceu o sacrifício de si. Senão, ninguém se salvaria. Sem a Eucaristia nós não nos salvamos. E para termos a Eucaristia, Jesus, que saiu do meio de nós visivelmente através da ascensão, ele quis perpetuar a sua presença na Eucaristia, por quem ele deixou o direito de fazer isto. A Eucaristia marca o sacerdócio, o ato sagrado de unir o humano com o divino. Conforme a carta aos Hebreus nos fala que o sacerdote humano é uma pessoa tirada do meio das pessoas humanas para oferecer o sacrifício a Deus, para o perdão dos próprios pecados e dos outros. Jesus fez isso só uma vez, não para os próprios pecados, mas para a humanidade. Mas para ele continuar fazendo isso, ele instituiu a Eucaristia. Sem o sacerdote não tem Eucaristia. Felizes vocês, Padre Marco Antônio, Padre Mazinho, que através de vocês muita gente se salvaram e se salvam por causa de Jesus Cristo em vocês, que ele deu esse poder para receber o tudo de Deus
Sem o sacerdote não há Eucaristia. Como nós somos felizes, os seres humanos, de termos sacerdotes que nos dão a Eucaristia para a nossa salvação. Muitos não têm a Eucaristia, mas estes que têm esse poder de nos dar a Eucaristia, em nome de Cristo, espalham também o amor do Cristo para todos, mesmo os que não têm fé na Eucaristia. E então o sacerdote, através da celebração eucarística, ele reza pelo mundo todo, para os católicos e não católicos, para os cristãos e não cristãos, embora muitos não tenham consciência disto. E então o ato sacrificial de Jesus, através do sacerdócio humano, instituído por Jesus, tem efeitos, e os efeitos são de salvação. Que beleza, Jesus, ter instituído a Eucaristia para a nossa salvação. Ele não dá muito, ele dá o tudo de si. Isto é o meu corpo, o cálice do meu sangue. E até o Papa São João Paulo II, de feliz memória, uma vez ele publicou uma encíclica chamada Ecclesia de Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. E o Concílio Vaticano II diz no Sacrosanctum Concilium, no documento chamado Sacrosanto Concílio, diz que o ápice da liturgia é a Eucaristia. E então a Eucaristia nos dá vida. Por isso que a própria igreja nos coloca como necessidade, como um mandamento primeiro da igreja, participar da missa, da Eucaristia, ao menos aos domingos e dias santificados. Por isso que nós nos reunimos sempre, não com um ato simplesmente repetitivo, de repetirmos a liturgia, o rito, mas pela realidade de nos aproximarmos com fé daquele que é o tudo na nossa vida. A Eucaristia nos dá o tudo na vida. E então buscamos do altar a força sacrificial de Jesus, que se dá em nosso nome. Então o sacrifício de Jesus vale, o Pai aceita. E o sacrifício da humanidade só vale em Cristo, se nós estivermos unidos a Ele. Feliz de nós, que temos a consciência do porquê de Jesus na Eucaristia, para vivermos a exemplaridade de realizar o que Ele pede. Como diz o texto do Evangelho, na lição do lava-pés: o que eu fiz, vocês façam também. Amai-vos uns aos outros, servi um ao outro, dai de vós mesmos aos outros. Então nós vamos imitar Jesus na Eucaristia, dando não somente alguma coisa para os outros, mas dando de nós em bem dos outros. Pode não ser muito, mas tem que ser o tudo de nós. Jesus dá muito porque dá tudo. E nós nem sempre damos muito porque temos pouco, mas do pouco que temos vamos dar tudo. Tudo de serviço, tudo de amor, tudo de evangelização, tudo da inclusão social. O Papa Francisco nos diz, lembrando a carta aos Hebreus, que o sacerdote não cai do céu, mas é um escolhido por Deus para estar no meio dos seus irmãos e irmãs, para servi-los em todo tipo de serviço que engrandece, que promove a vida e a dignidade da pessoa humana. E então, quando nós temos a presença do sacerdote e que nós temos fé na sua missão, porque ele nos dá a Eucaristia, nós nos enchemos de alegria, sabendo que nós não estamos sozinhos para buscar sozinhos a graça de Deus, a salvação, mas nós buscamos a salvação que o próprio sacerdote nos dá, representando o próprio Cristo, que disse: fazer isto em memória de mim. Obrigado a Jesus pela Eucaristia, obrigado a Jesus pelos sacerdotes que Ele nos deixa, e rezemos pelos sacerdotes, para que eles sejam realmente santos e santificadores, apesar dos limites humanos. Porque, como diz São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, que
O sacerdote tem o tesouro, mas que está dentro de um vaso que é de barro. O sacerdote é humano, mas ele tem o grande tesouro. E ajudemos a ele para que ele proteja sempre esse tesouro para o serviço da humanidade. E o maior tesouro que ele nos dá é o tesouro de Jesus na Eucaristia. Amém.